Amém. É muito bom quando a gente canta palavras que abrem um caminho para nós. Eu gosto muito dessa letra. Eu estou aprendendo. Olha o que você está cantando. Eu estou aprendendo é uma letra que abre um caminho para nós, de um estilo de vida, de uma maneira de viver, de uma maneira de se relacionar com Deus. Quando o Senhor nos formou e nos fez, como a palavra conta, do pó da terra, e aí soprou em nós espírito de vida, Ele nos deu características que Ele tem, que o próprio Deus tem. Eu gosto de falar isso. Você é a criação que mais se parece com Deus nessa terra. Isso é muito forte. E Ele soprou em nós o espírito de vida e nos deu características que Ele tem. Habilidades que Ele tem. Uma dessas habilidades é a habilidade de criar. E quando a gente canta, eu estou aprendendo, ou quando a gente fala sobre coisas que podemos mudar e coisas que podemos construir, você está dizendo, Deus colocou na minha vida a habilidade de criar. A habilidade de construir uma rota. Esses dias uma pessoa olhou para mim e me perguntou assim: você acredita que as pessoas podem mudar? E eu falei, acredito. Talvez você está aqui e você não acredita que você pode mudar. Então eu vou dizer uma coisa, eu não acredito que nós temos o poder de mudar uma outra pessoa. Porque pessoas mudam quando decidem. Mas não é só porque decidem. É porque o Deus Criador nos deu o poder de aprender e criar. Você pode criar um novo caminho, uma nova forma de se relacionar com a vida, de se relacionar com as pessoas, a partir de uma experiência com Deus Criador. Ok? É por isso que eu creio que mudanças são possíveis. É por isso que questões nossas que são ditas ou tidas como irremediáveis, até questões interiores, elas podem ser feitas novas, porque o Deus que cria te deu a habilidade de criar. E essa criação, ela envolve os caminhos que você pode criar dentro de você e para você se relacionar com o mundo que está à sua volta. Então, essa é a minha última esperança. O poder de um Deus criador dos céus e da terra está e habita em mim. E hoje eu quero encher a sua vida dessa esperança. Sabe, não espere o diagnóstico de outras pessoas a respeito da sua vida, não espere a expectativa de outros com relação à sua vida, para que você creia que Deus te deu um poder criativo e que caminhos possam ser criados.
Não demande isso de outras pessoas também. Muitas vezes nós falhamos e nós queremos demandar das pessoas que elas enxerguem aquilo que não está visível. Vocês já ouviram aquela história, né? No fundo, a pessoa é boa. Deus e você sabem. Deus e você sabem, mas talvez na sua vida as pessoas realmente não estão vendo isso. Lá no fundo, tem gente que fala assim, não, vamos deixar mais fácil, né? Mais aparente já de cara. Talvez as pessoas da sua jornada não estejam vendo isso, mas eu quero te dizer uma coisa. O Deus que te criou, colocou quem Ele é em você. E Ele sabe que existe em você essa habilidade, sim, de ser quem Ele te criou e te chamou para ser, independente do que exteriormente esteja sendo visto. Então, se alguém ao teu redor ainda não está enxergando isso, vá para o teu Deus Criador. Olhe para Ele. Deixe Ele ser a sua esperança e que Ele te mova a tornar cada vez mais aparente a essência que Ele tem para nós. A essência de filhos amados que são como seu Pai. Do outro lado, exerça compaixão também com quem está numa jornada e precisa de compaixão. Talvez alguém precisava ouvir isso. Eu nem sei porque eu falei isso, mas o tema dessa manhã é Fortalecidos para Viver. Nós estamos com uma nova série de mensagens e nós vamos falar sobre a vida. O tema da nossa série é Fortalecidos. Nós cremos que o Senhor, Ele nos fortalece. E nós cremos que Ele tem caminhos para nós. Gente, a jornada com Deus, ela é incrível porque Ele de fato está conosco em todos os momentos. Não é um chavão, não é... Ele está lá. Ele está lá no momento de fragilidade, Ele está lá no momento que vencemos a guerra. Ele está lá na crise, Ele está lá na dúvida. Ele está lá quando estamos buscando respostas e ainda não temos. Ele está lá. E Ele é esse Deus que nos fortalece. Então o tema da nossa série de mensagens é Fortalecidos. E hoje nós vamos falar sobre sermos fortalecidos para viver. Filipenses 4,13 nos diz: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Você pode ler esse texto comigo, Filipenses 4,13? Vamos lá? Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Cristo te fortalece. Olha essa promessa bíblica clara sobre as nossas vidas. Cristo me fortalece. Cristo me fortalece. Agora, a palavra não fala o nível desse fortalecimento, ou até onde Ele fortalece. Ela diz que Ele fortalece, ponto. Mas antes disso, nos dá uma dica, porque o apóstolo Paulo, que escreveu esse texto, ele diz: posso todas as coisas. Então, por mais que no fim da frase ele não diga o nível desse fortalecimento, antes disso ele disse todas as coisas. Até onde vai o fortalecimento de Cristo na sua vida?
em todas as coisas. Em todas as coisas. Para o que você precisa ser fortalecido hoje? Aonde o seu interior precisa de fortalecimento hoje? Cristo nos fortalece. Eu digo que alguns textos, quando eles estão fora de contexto, é uma frase conhecida, né? Texto fora de contexto gera pretexto, né? Que é argumento errado, né? Blasfêmia, falta de entendimento, qualquer coisa assim. Texto fora de contexto gera pretexto. Então, por isso, nós vamos entender o contexto desse texto que está em Filipenses 4, que é uma carta que a gente usa muito. Quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta, gente, ele estava preso. Tá? Ele escreveu essa carta, né, para a igreja, mas ele estava preso nesse tempo. E ele estava lidando, respondendo a coisas que ele sabia que estavam acontecendo, relatando sobre ele, falando de coisas que já haviam acontecido. E eu queria ler toda essa carta junto com você. E a gente vai estudar essa carta juntos, podemos? Para entender o que é esse fortalecimento para viver. Quais são as âncoras que ele vai nos dando em Cristo? Que existem de forma prática no relacionamento com Cristo. Para que nossa vida seja fortalecida. Diz assim: portanto, meus irmãos, a quem eu amo e de quem tenho saudade, vocês que são minha alegria e minha coroa, permaneçam assim, firmes no Senhor. Ó amados, o que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho com Clemente e os demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Vou parar aqui no versículo 5, já volto. Gente, o que estava acontecendo? Vamos juntos? A vida deles, a nossa vida. Aqui, ó. Bate muito. Menos o fato de que Paulo estava preso, né? Que todo mundo está aqui nessa manhã, então ninguém está preso. Dos nossos. Tem gente por aí que tá. Inclusive ministros do Evangelho em outros lugares do mundo. Vamos lá. Paulo começa expressando a alegria dele. Ele vai escrever uma carta num momento de limitação e ele coloca os pensamentos dele naquilo que trazia para ele alegria. Ele encontrava motivo de alegria naquele contexto, na vida dos irmãos dele de fé, dos filhos que ele tinha espiritualmente, da igreja, das pessoas que caminhavam em fidelidade com Deus. Então eu quero te dizer uma primeira coisa aqui. Nós precisamos aprender a construir esse caminho de alegria no reino. E de nos lembrar, nos momentos de impossibilidade que a vida nos traz, daquilo que é uma fonte de alegria. O que hoje na sua vida é um motivo de alegria?
O que você já experimentou na sua jornada que é um motivo de alegria? Para o apóstolo Paulo, o motivo de alegria dele era a vida daqueles irmãos. Porque como temos uma tendência de fixar os nossos pensamentos e a nossa expectativa naquilo que nos frustrou e naquilo que é o motivo de desgosto. Esses dias eu estava num café e apareceu um bonequinho, eu não lembro qual era, talvez quem roda pela cidade aqui vai saber, pelos mesmos lugares que eu. Mas apareceu um boneco, a pessoa estava montando a loja e o boneco chamava Desgosto. Eu não lembro o que era, gente, eu não sei se alguém já viu isso. E aí era um boneco, e o boneco era gigante e ele se chamava Desgosto. Prometo pra vocês. E eu olhei assim, eu tava conversando com uma pessoa e eu falei, pois é, que desgosto. E aí eu olhei e tinha. Porque, enfim, passamos por uma semana, né, desafiadora no mundo. Vamos falar a verdade, gente? Temos vivido tempos de guerra. Temos vivido tempo de conflitos políticos acirrados. E agora, por último, né, mais recentemente, tivemos a notícia daquele assassinato. Então, tudo vai nos levando para um lugar de desgosto. Independente do que você pense, eu sei disso. E nós precisamos aprender a construir um caminho que olhe para o que o Senhor tem, para o que Ele colocou na nossa vida e responda às situações a partir disso. Mas muitas vezes nós fixamos os nossos pensamentos e a nossa ideia nesse lugar de desgosto. Nesse lugar do que é frustrante. Nesse lugar de onde a nossa expectativa foi ferida. No lugar de onde fomos abandonados. De onde algo não correspondeu. De onde estamos sendo esmagados pelo que chamamos de realidade. Então ele, apóstolo Paulo, servo de Jesus, uma pessoa que estava edificando a igreja, naquele momento de prisão, vai escrever uma carta e ele começa falando, a minha alegria, vocês são a minha alegria. Então hoje eu quero te dizer, igreja de Jesus, se lembre do que é alegria para você. Na sua jornada com Deus, de fortalecimento em Cristo, você é chamado para se lembrar daquilo que é uma alegria. Ok? Isso não é o mesmo do que você ser cego para situações que acontecem, do que você não ter os seus olhos abertos, do que você não se importar, não. Mas você é chamado para colocar o seu pensamento e trazer à memória pontos que são motivos de alegria. Depois ele continua e ele fala, olha, eu estou escrevendo essa carta para que vocês permaneçam firmes no Senhor. Gente, em tempos que as pessoas e o nosso coração está abalado, Deus sempre levanta aqueles que vão ser uma voz de fortalecimento. E sabe, isso precisa ser constante, porque quando alguém não conseguir ser a voz de fortalecimento, o irmão do lado tem que ser. Quando o outro não, o outro tem que ser. Para que nunca falte uma voz que proclama a verdade de Deus no nosso meio. Então tem coisas que a gente precisa falar, tem coisas que a gente precisa expressar. Expresse fortalecimento, expresse encorajamento, expresse a verdade de Deus. Ele fala, vocês são a minha alegria, permaneçam firmes no Senhor. Paulo estava usando a educação positiva, que a gente chama. Sabe por quê? Porque o pau estava quebrando lá. Nessa igreja, eles tinham motivos de alegria, mas também estava rolando
algum problema grave entre duas pessoas que eram referência lá dentro, duas mulheres. É isso, gente. Duas mulheres que tinham peso, que faziam um trabalho relevante lá na igreja, que o apóstolo Paulo fala o seguinte: elas, o nome delas estava escrito no livro da vida. Olha a certeza. Não, essas aí são salvas. Essas aí são ministras de Deus, me ajudaram a pregar o evangelho. Elas precisam se resolver. Fala aí para a pessoa do seu lado, você precisa se resolver. Você precisa se resolver. Tá? E esse é outro ponto que eu quero trazer hoje. Você precisa se resolver. Ponto. É uma convocação. O que você está carregando aí? Porque às vezes a gente vai chegando num estado de desgosto com a vida, por coisas que a gente foi deixando passar, foi deixando passar, foi deixando passar, foi deixando passar. Aí aquela pessoa, aqui no nosso texto, não vou falar da gente não, vou falar aqui da Evódia. Né? A dona Evódia, ela estava lá na igreja e ela era, né, uma líder abençoada, uma mulher de Deus que trazia encorajamento, que pregava. O nome dela está escrito no livro da vida, agora ela já está lá com o Senhor. Fez tantas coisas boas, mas de repente um conflito ali começa a roubar o lugar da paz. Aí o lugar que era seu já não é. O lugar que você tinha alegria de estar já não está. As pessoas que você encorajava, você já não encoraja mais. Tudo que você está enxergando ao seu redor é a frustração está maior do que tudo, está tomando. Não porque não havia um problema, havia um problema. O apóstolo Paulo fala, tem um problema aí. Mas ele aconselha, vocês precisam se resolver. Só que tem outro ponto, gente, que é um ponto bom para o nosso fortalecimento na vida. Não é só se resolver. Elas não davam conta sozinhas, sabia? Que elas não estavam dando conta sozinhas. Eu espero que vocês vão dar. Eu sei que vocês vão dar. Mas aqui nesse caso, o negócio estava feio, não estava dando conta sozinho, né? Às vezes acontece. E aí ele aconselha assim: ô Clemente, eu acho que foi Clemente. Fala aí o nome, é Clemente? Olha aí na sua Bíblia. Foi o Clemente que ajudou? Quem que ajudou? Clemente, tá vendo? Já decorei os nomes dos meus amigos, do nosso drama. Clemente, ajuda elas. Ajuda lá, Rafael. Ajuda lá, pastora Cândida. Ajuda. Ajuda. Ajuda lá, Silvio. Ajuda. Você que está conseguindo enxergar melhor nessa hora, ajuda. Chama essas pessoas para o lugar de lembrança de quem elas são, de lembrança do que vale realmente a pena, de reconciliação. Chama, porque a nossa vida é muito preciosa para nós sermos enfraquecidos e ficarmos nesse lugar. Chama para retornar. Gente, a vida ela tem essa dinâmica. Não é sempre no topo, entende? É parte da jornada. Aqui o apóstolo Paulo não falou, essas aí não são mais de Deus, essas aí, né, estão do outro lado, essas aí se desviaram. Não, ele falou, o nome delas está escrito no livro da vida, elas pertencem, mas elas estão num momento de fragilidade. Precisa voltar, precisa reconciliar, precisa recobrar a sanidade. Fala assim, sanidade. Sanidade, gente, que tempo que nós estamos vivendo, que a loucura virou quase um Deus. E sabe, pode ser muito bonito de certa forma, atraente, mas quem caminha com Deus tem sanidade. Agora, a sabedoria de Deus é loucura para aqueles que não creem. É outra loucura a nossa conversa.
É outra história, a nossa loucura. A sabedoria de Deus, ela é loucura para aqueles que não creem, mas o Espírito Santo em nós nos chama a uma vida de sanidade. Então, o que eu quero te dizer, se hoje, para ser fortalecido, você precisa de ajuda, peça ajuda, a igreja está aqui para isso. Nós, irmãos, estamos aqui para isso. Se precisar de um intermediário, primeiro que nós já temos o maior de todos, Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso intermediário diante de Deus. Não tem problema que você tenha com Deus, que Jesus não possa intermediar. Meu querido, e se você não tiver um problema com Deus, você não tem mais problemas na vida. Porque esse é o melhor lugar para a gente estar. Reconciliados com Deus. Ele te reconciliou com Ele. A partir disso, a partir dessa verdade, tudo pode ser reconciliado. Então nós precisamos de sanidade nos tempos de hoje, para nos agarrarmos à vida. Seja alguém que ajuda outras pessoas. E se você precisa de ajuda, diga, dessa vez eu preciso. Seu nome não está fora do livro da vida, por isso, o apóstolo Paulo nos garante. Deixa a vergonha de lado. Deixa a vergonha de lado e fala, nesse momento eu estou precisando de ajuda. Amém? E aí ele continua, né? Seja a amabilidade de vocês conhecidas. Vamos continuar o texto. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, versículo 6. Mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam e receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática. E o Deus da paz estará com vocês. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessaram, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda fome, tendo muito ou passando necessidade. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Olha de onde veio o texto. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias do Evangelho, quando parti a Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois, eu estando em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda. Não apenas uma vez, mas 2 quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. Elas são uma oferta de aroma suave, um sacrifício agradável e aceitável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Ao nosso Deus e Pai seja a glória para todos sempre. Amém.
Aí ele continua: saúdem a todos os santos em Cristo Jesus, os irmãos que estão comigo enviam saudações. Todos os santos lhe enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. O apóstolo Paulo estava, ao que tudo indica, preso em Roma, né? Porque ele fala do palácio de César, esperando algum julgamento, como sempre, pelas suas ações de pregador do evangelho, que é um ato extremamente radical naquele momento. Gente, essa carta tem tantos detalhes, mas todos eles nos levam para um lugar de fortalecimento da vida, de acordo com os princípios espirituais da palavra de Deus. O apóstolo começa a falar sobre necessidades. Nesse texto que a gente leu, na parte 6. E ele começa a falar sobre não andarmos ansiosos por coisa alguma. Não anteciparmos preocupações. Hoje em dia, a antecipação das preocupações tem sugado boa parte da nossa vida. Isso é sério. Qual a preocupação que hoje tem tomado espaço no seu coração e na sua mente? Qual a tua preocupação hoje? Então nós passamos por um momento onde ele aconselha e ele fala: olha, não deixe as coisas passarem, resolva as coisas. Mas aí ele começa a falar sobre as coisas que não podemos resolver. Tem coisa que a gente pode resolver. Você está sofrendo, mas você já podia ter resolvido. Resolva. Tem coisas que não. Tem coisas que fogem do controle. E aí ele fala assim: não fique angustiado, não fique angustiado. Ore ao Senhor e deixe Ele conhecer essa sua petição, essa sua preocupação, essa sua causa. Eu quero dizer uma coisa, como igreja, nós precisamos voltar a obedecer a palavra de Deus. É sério, gente, a gente recebe tanto conselho que parece que o conselho da palavra de Deus já não é mais tão efetivo, já não é mais tão poderoso, já não é mais válido. Se perde no meio de tantos conselhos. Esses dias eu estava dirigindo e eu parei meu carro. E eu acho que quando você está... Eu falo isso, quando você está dirigindo, vem ideias, vem pensamentos, vem preocupações, tudo vem, né? E aí eu estacionei, parei o carro e daí me veio um pensamento. Eu estava com um projeto meu sendo avaliado e daí eu vi que a pessoa que estava avaliando o meu projeto ia se encontrar com uma outra pessoa que fazia algo parecido. E daí eu pensei assim: nossa, agora já era. Você já pensa o pior. Só eu que penso. Nessa hora eu falei: nossa, já era. Vai comparar com alguma outra coisa. Já... E daí já comecei pensando que aqueles pensamentos de insuficiência, de se Bolsonaro não vai dar certo, não sei o que. Na hora eu parei. Parei. Meus pensamentos, falei assim: não. E eu comecei a orar. Sabe que eu orei? Eu falei assim: Senhor, obrigada. Porque quando essa pessoa conhecer o meu projeto, e a partir do momento que ela conhecer outras pessoas que fazem coisas assim também, quanto mais ela conhecer das outras pessoas, mais ela vai valorizar o que eu faço. Senhor, eu te entrego essa situação. Olha, meu ponto de vista mudou completamente. Quanto mais comparação vier, mais aquilo que eu faço vai se destacar. Quanto mais comparação vier, mais aquilo que Deus colocou especificamente na minha vida vai ganhar espaço. Porque senão eu já fico num lugar pequeno. E eu confio, Senhor, naquilo que o Senhor está fazendo. É o Senhor que está dirigindo a minha vida, então eu entrego também essa situação ao Senhor. Eu desci do carro, uma nova criatura. Uma nova criatura. Mas às vezes nós não interrompemos com oração os nossos pensamentos.
Nós não levamos, a oração também é um pensamento, né? Mas vocês entenderam, não mudamos o curso dos nossos pensamentos. E isso é um fortalecimento para a nossa vida. A gente é muito prático, precisa ser prático. É isso que ele está falando aqui. Ele falou, olha, você está com uma angústia, uma questão, leva esse pedido a Deus. Já leva a Deus, leva os seus pedidos, leva aquilo que você está precisando, que sua mente está. Beleza, fez isso. Começa a pensar naquilo que é bom, naquilo que é verdadeiro, naquilo que é puro, naquilo que é bom. Naquilo que é bom. Eu sou escritora, sou jornalista também, né? Além de pastora, eu tenho um costume, que é um exercício, né? Muitas vezes, olha, gente, não sei se ele é muito ético, mas vou falar a verdade aqui. Às vezes eu estou, por exemplo, eu faço um exercício que eu vou, né, em cafés, em coisas assim, eu começo a prestar atenção na vida das pessoas. Não tem nada demais, tá, gente? Calma, que vocês acharam que eu ia falar. E aí eu sento e começo a prestar atenção no que as pessoas estão falando, em como elas estão agindo ao meu redor. E ouvir a conversa das pessoas também, óbvio. Porque se você quiser, é só você parar e ficar quieto que você vai ouvir, fato. E você pega muita referência disso, né? É assim que eu pesquiso o público-alvo, para explicar, que eu pego histórias, relatos, algumas coisas interessantes de como a vida está acontecendo. Enfim, eu tenho um negócio, eu faço anotações, e aí eu penso assim, cara, vai ser muito interessante se essa pessoa do lado, de repente, pedir para ver o que eu estou escrevendo e ver alguma coisa que ela falou no meu caderno de anotação. Mas assim, isso não é crime, gente. É só um exercício de escrita. A galera falando perto de mim já tinha assim, preocupada. E às vezes você escuta muita coisa ruim, tá? De como o mundo tá, de como as relações estão, dos princípios que as pessoas têm e com base em que elas estão construindo as coisas. Coisas ruins sobre relacionamento. Então, ontem tá tendo um evento aqui em Curitiba, né? Um evento de literatura, semana literária, Semana da Palavra, que eles estão chamando. E então, tem muita gente de escrita circulando pela cidade, até pessoas que vieram para cá por esse motivo. Então, você começa a ver as pessoas que estão lançando os livros, que estão escrevendo, que estão fazendo os poemas e tal. E nessas oportunidades, você vê bastidores também dessas coisas e você vê os pensamentos que norteiam o todo. E eu estava ouvindo pessoas que estavam escrevendo poemas específicos ali. E eu comecei a ouvir sobre um certo relacionamento. E eu olhei e falei, não é bom. Não é puro, não é verdadeiro. Não é. E quando a gente começa a ouvir coisas que não são boas, não são puras, não são verdadeiras, isso pode levar nosso coração para um lugar de desânimo, de tristeza, de enfraquecimento ou de se contentar com aquilo que não é a verdade da palavra para nós. Estou dando um exemplo de um recorte, mas você aí na sua vida você tem outros. Você frequenta os seus ambientes. Esse é o meu ambiente. É o ambiente que eu vivo. E aí eu comecei a escutar e tal. E aí vem aquela desilusão, aquela tristeza. E você pode ficar nesse lugar. Mas aí sabe o que me veio também? De novo, eu voltando para casa. Eu pensei assim, é isso. É por isso que eu sou chamada. Por isso que nós, como igreja, né, somos chamados para estar nas artes e para levar a verdade de um amor, de relacionamentos baseados nos princípios da palavra de Deus. De relacionamentos consolidados na rocha, de pessoas que se respeitam, que se amam, que são honestas. Deus está te chamando para esse lugar. Eu não sei qual é a sua realidade hoje e o que você escuta sendo cantado, ou sendo pregado, ou nas rodas que você frequenta. Mas eu quero te dizer, existe reconciliação e existe um lugar de um amor puro. Gente, isso é quase um escândalo hoje. Deus tem pureza para os relacionamentos. Deus tem pureza para os casamentos e Deus tem
também princípios de amizade verdadeira, de irmandade. E Deus tem fidelidade. Enquanto você caminha com Ele, você vai ser renovado nisso. Aí eu te pergunto, as pessoas mudam? Sim, elas podem mudar. Em Cristo. E aí eu falei, é isso, é por isso que a gente tem que estar nesse lugar, é por isso que a gente tem que estar escrevendo sobre isso, é por isso que a gente tem que frequentar nesse lugar, é por isso que as nossas artes precisam estar nesses lugares, porque o nosso fundamento é são. Altos e baixos na vida, todo ser humano terá. Mas existe para nós um fundamento de sanidade, fortalecimento no Espírito. E aí, daquele lugar de ser esmagada por uma realidade, eu me levantei em Cristo. Você será fortalecido em Cristo para se levantar nas realidades que você ocupa. É isso que nós cremos. Nesses dias que refletimos sobre saúde emocional, cada um vai ter o recorte. Mas eu quero trazer um recorte, que é esse recorte espiritual dos conselhos da palavra de Deus. E eu sei que Cristo pode fazer novas todas as coisas. E eu sei que nesse lugar de angústia e de medo, nós podemos começar a levar nossas preocupações a Deus e a proclamar, a pensar e a falar sobre coisas boas, coisas nobres. Comece a jogar isso no mundo. E depois disso ele fala sobre a generosidade. E eu vou terminar aqui essa carta. Ele traz a generosidade, gente. O amor e a generosidade, eles curam, eles transformam, eles edificam, eles fortalecem. A palavra diz que no fim dos tempos o amor de muitos se esfriaria. Isso está acontecendo. O nosso amor não pode esfriar. Naquele momento de prisão não era o momento que o apóstolo Paulo estava recebendo a oferta, ele estava falando de algo que já tinha acontecido. E aí ele fala, olha, eu me alegro por isso, por vocês, pelo coração de vocês, isso me abençoou. Mas eu quero dizer também, eu sei viver em qualquer situação. Então a nossa generosidade, ela deve ser constante para a vida das pessoas que estão ao nosso redor. 2 princípios aqui para a gente fechar. 1, generosidade e amor precisam ser constantes na nossa comunidade, na vida das pessoas que estão ao nosso redor. O que você pode fazer por alguém para fortalecer essa pessoa na jornada dela? Ponto. Pense sobre isso. Invista tempo pensando o que você pode fazer por alguém. Sabe, tem um amigo seu que precisa de uma ajuda, que precisa ser fortalecido em algum momento. Tem algo que você pode fazer? Talvez você pode dar uma carona, talvez você pode lembrar da pessoa e levar um bolo para ela. Talvez você pode... Não sei, o que você pode fazer? Talvez é uma oração. Talvez é ajudar a carregar alguma coisa. É uma palavra de encorajamento. Seja generoso, seja expansivo em amor. Essa era a característica que mantinha aquela igreja fortalecida e viva. Mas tem mais uma coisa. Quando algo faltar na sua jornada, a palavra que eu quero te dizer, contentamento. O Senhor é poderoso para suprir todas as nossas necessidades. E Ele é fiel para prover. Mas nós passamos por momentos diferentes. Às vezes temos pessoas na nossa vida que parece que sobra, às vezes parece que falta. Às vezes temos recursos para fazer algo, às vezes menos. Às vezes você está empregado e aí algum dia você está desempregado, eu não sei. Às vezes é menos tempo do que você imagina, às vezes é mais. Mas o apóstolo conta o segredo dele, ele fala, eu sei estar contente
em qualquer situação. Isso é muito forte. Versículo 12, se puder colocar. Antes de dizer que tudo podemos em Cristo que nos fortalece, ele diz: eu aprendi a estar contente em qualquer situação. É a ter contentamento. Lembra que a gente cantou, e eu vou fechar aqui, se o ministério quiser vir de adoração. Eu estou aprendendo a estar. Eu estou aprendendo. Deus te deu o poder criativo de aprender. Estou repetindo isso. A sua jornada de fortalecimento é um aprendizado. Onde você está hoje com Deus, existe algo para você aprender que vai te levar para a próxima fase, para a próxima estação. No nosso dia a dia, nós estamos aprendendo. E é essa graça de aprender e saber que Deus está criando com você que vai te manter em pé e fortalecido.